Seja bem-vindo, aventureiro! Eu sou a porta-voz de Vastura e hoje vamos falar sobre um dos pontos mais marcantes da criação do seu personagem, as raças. Elas não são só estética, não são só altura, orelhas pontudas ou escamas brilhantes. Elas moldam o que você é no mundo, seu potencial, suas limitações e até como o mundo vai te tratar. Cada raça oferece características únicas, parecidas com vantagens e desvantagens. A diferença é que essas características não podem ser trocadas depois. Escolheu? Ficou. Pense bem. Agora, vale dizer, cada raça tem um custo em pontos de experiência. Mas aqui vai o pulo do gato, ou do tabaxi. Se você escolher todas as características disponíveis daquela raça, você recebe um desconto no custo total. A recompensa é pela coragem de assumir tudo, até os defeitos. E sim, em Vastura você também pode criar sua própria linhagem. Quer cruzar um elfo com um orc? Um anão com um homem-pássaro? Vai fundo! Isso se chama junção racial e permite misturar duas raças já existentes para criar uma terceira, com um novo pacote de características, equilibrado, mas único. Agora, uma observação importante, aventureiro. O sistema Vastura ainda está em desenvolvimento. Algumas mecânicas, nomes ou regras podem mudar no futuro. E se mudarem, é para o melhor. Então, se estiver ouvindo isso bem depois da data de lançamento, sempre confira o manual atualizado. Agora que você entendeu como funciona, bora conhecer as raças do mundo de Vastura? Humanos. Se você acha que eles são simples, você está olhando com pressa. Eles são mortais, sim, vivem menos, envelhecem mais rápido, mas também são os seres mais adaptáveis de toda a Vastura. Seu corpo muda, sua cultura muda e sua vontade é quase inquebrável. Em termos práticos, os humanos têm acesso à adaptabilidade universal. 2 vezes ao dia, uma dentro de combate, outra fora, eles podem somar mais um a um dos seus atributos básicos por uma única ação ou turno. Mas tem que avisar antes de rolar os dados, hein? Esse bônus não chega de surpresa. Eles também são mais resistentes à dor, com bônus em testes de resistência física. E claro, como todo mundo, eles têm seus limites, por isso recebem -1 de vida total por ponto de resistência. Mortalidade cobra seu preço. Mas sabe o que um humano faz com pouco tempo de vida? Corre atrás, inventa, improvisa e às vezes muda o mundo inteiro. Se você quer liberdade, versatilidade e um início mais leve, os humanos são o ponto de partida ideal. Baratos em custo, caros em potencial. Os elfos! Altos, esbeltos, belos e ligeiramente insuportáveis, mas inegavelmente poderosos. Os elfos têm uma conexão profunda com a mana. É como se a própria natureza tivesse desenhado eles para manipular o invisível. Eles vivem séculos, às vezes mais de 1000 anos, e ainda assim andam como se estivessem no auge da juventude. Sua habilidade mais marcante é Abençoados da Mana. Todo ponto de resistência que gera mana agora gera 1 a mais. Também possuem visão noturna, o que significa que veem na penumbra com clareza e no escuro total como se ainda houvesse alguma luz. Nenhuma tocha, nenhum problema. Mas há um preço para tanta harmonia. Elfos têm -1 em testes de resistência quando estão em ambientes caóticos. A instabilidade perturba a natureza deles. E também sofrem -1 contra talentos caóticos, como se seu corpo recusasse o caos até demais. No fim das contas, os elfos são graciosos, precisos e místicos. Mas se você quer jogar com esteja pronto para manter a compostura. Porque a natureza deles não perdoa o desequilíbrio. Elegantes no início, devastadores no fim. Anões. Baixinhos, pesados, peludos e imparáveis. Eles não se movem rápido,
mas quando decidem andar, boa sorte tentando pará-los. Conhecidos por sua maestria em mineração, artesanato e por sempre estarem armados, os anões são duros, teimosos e absolutamente confiáveis. Com a habilidade e conhecimento mineral, eles têm instinto natural para encontrar e trabalhar com metais raros. Mais 2 em testes de mineração e mais 2 na chance de achar algo valioso. Se tiver uma pedrinha brilhando por perto, um anão vai encontrar. Também contam com resistência ao dano, reduzindo todo o dano físico recebido em metade do seu valor em defesa. Arredonda-se para baixo. É como se fossem feitos de pedra, e às vezes são mesmo. Agora, a agilidade não é o forte deles. Com o traço pequeno, sua movimentação base é menor, só 6 metros por rodada. Afinal, eles não correm, marcham. Lembre-se, essa desvantagem é especial porque é parte do corpo. Não é algo que se compensa depois. Ela veio com você e vai até o fim. Se você quer um personagem resistente, técnico e cheio de tradição, o anão é a muralha viva de Vastura. Baixo no mapa, alto no respeito. Orcs, guerreiros natos, fortes, resistentes e, segundo os outros, um pouco problemáticos. Eles vivem menos, mas vivem com mais intensidade que a maioria consegue suportar. São impulsivos? Sim. Barulhentos? Com frequência. Leais até a morte? Sempre. Os orcs possuem a incrível habilidade de recuperar vida naturalmente. A cada 2 rodadas, ou 20 minutos fora de combate, eles recuperam metade do valor de resistência como vida. E se esse número for baixo demais, ainda garantem pelo menos 1 ponto. Também tem mais 1 em testes de intimidação e mais 1 em resistência contra efeitos de medo. Ou seja, é difícil assustar quem já nasceu para lutar. Claro, nem tudo são flores, até porque eles arrancam as flores do chão. Orcs sofrem com um preconceito racial, menos 1 em interações sociais com outras raças, e possuem um temperamento explosivo, menos 2 em testes de autocontrole. Mas, se você quer um personagem que impõe respeito só de estar na sala, que aguenta mais pancada do que parece possível e que talvez grite antes de pensar, o orc é o caminho. Força sem polimento, brutalidade com alma. E às vezes, só isso basta para vencer. Tiefling. Você quer poder, mas não quer carregar o peso? Então não escolha um Tiefling. Eles são filhos do fogo e da suspeita, descendentes de algo antigo, algo infernal. Carregam chifres, olhos incandescentes e um talento natural para manipular a mana como se tivessem nascido com ela nos dedos. Com um manipulador inato, todos os seus ataques que envolvem mana ganham mais 2 de dano. É como se a mana fluísse mais rápido, mais precisa, mais letal. Além disso, recebem mais 2 de precisão em ataques de mana e mais 1 para resistir a habilidades, o que faz deles conjuradores afiados tanto na ofensiva quanto na defesa. Mas o preço vem rápido. Os Tieflings têm fragilidade divina. Qualquer ataque baseado em poder divino causa mais 1 de dano, e eles sofrem menos 1 para bloquear, esquivar ou resistir contra esse tipo de ataque. Como se isso não bastasse, ainda enfrentam preconceito social. Menos 1 em interações sociais com a maioria das raças, porque em Vastura, a aparência ainda pesa. Tieflings são uma escolha ousada, e ousadia, às vezes, assusta. Mas em combate, nada assusta mais que um Tiefling irritado. Os gnomos. Pequeninos, barbudos e com a cabeça cheia de planos. São mestres da invenção, botânicos de nascença e totalmente obcecados por entender como as coisas funcionam, até explodirem no processo. Com a habilidade e conhecimento herbal, gnomos ganham mais 2 em testes envolvendo plantas raras e também mais 2 na chance de encontrá-las.
Eles sabem onde cresce cada erva e para que serve cada folha. Já com visão detalhada, são capazes de enxergar nuances minúsculas. Quando estão procurando algo específico, somam mais 2 nos testes. Isso inclui armadilhas, engrenagens, ingredientes ou um parafuso que caiu no meio da areia. Mas claro, tamanho cobra seu preço. A característica pequeno reduz sua movimentação para 6 metros por rodada. Eles não correm, se esgueiram, escalam e improvisam. Se você quer jogar com alguém que vê um mundo em camadas, resolve problemas com criatividade e tem mais ideias do que altura, um gnomo vai te levar longe, mesmo que a passos curtos. Draconatos. Quando os deuses estavam entediados, olharam para os dragões e decidiram colocar pernas neles. Meio humanos, meio dragões, inteiramente perigosos. Os draconatos são seres ancestrais com pele de escamas, olhos flamejantes e uma presença que impõe respeito antes mesmo de falar. O destaque está em sua resistência elemental. Eles escolhem um elemento e se tornam praticamente imunes a ele. Só um acerto crítico atravessa essa defesa. Gelo, fogo, eletricidade, você escolhe o que vai rir na cara. Mas toda força vem com um preço. Com a fraqueza elemental, o elemento oposto ao escolhido causa 50% a mais de dano. Se sua fraqueza for fogo, torça para não encontrar um piromaníaco mal-humorado. Além disso, draconatos possuem visão aguçada. Eles enxergam mais longe. Recebem mais 2 ao observar algo que esteja mais longe que 50 metros dele. Ideal para rastrear presas, inimigos ou problemas a longa distância. Se você busca poder bruto, resistência afiada e um visual que ninguém ignora, o draconato entrega tudo isso com escamas e atitude. Dragões caminham entre nós e você pode ser um deles. Halflings. Pequenos? Sim. Inofensivos? Nunca. São rápidos, sorrateiros e têm um talento natural para evitar confusão, ou causar e sair ileso. Com a habilidade abençoados pela sorte, 2 vezes ao dia, uma em combate, outra fora, eles podem rerolar qualquer dado e escolher o melhor resultado. É quase como se o destino olhasse para eles e dissesse: "Ah, vai, só dessa vez." Também tem carisma amigável, somando mais 1 em testes de persuasão. Simpáticos, educados e com aquele jeitinho de "não fui eu" que engana até paladino veterano. Mas nem tudo são flores. Com menos 1 em testes de intimidação, ninguém realmente acredita quando eles tentam ser ameaçadores. Além disso, a desvantagem pequeno reduz sua movimentação para 6 metros, e como são de modelo especial, só podem usar equipamentos adaptados ao seu tamanho. O lado bom: eles cabem em lugares que ninguém mais cabe, e escapam de problemas antes mesmo que eles comecem. Se você quer jogar com um personagem esperto, sortudo e que sempre dá um jeito de se safar com um sorriso no rosto, o Halfling tá a sua aposta. Pequeno no mapa, gigante na esperteza. Você ouve um barulho vindo do beco. É a sua voz, mas você não disse nada. Então, talvez seja um Kenku. Essas criaturas emplumadas são conhecidas por imitar vozes e movimentos com perfeição. Mas não se engane, eles não são só imitadores, são ladrões de identidade auditiva. Com a habilidade Voz Roubada, 2 vezes por dia eles podem calar alguém, literalmente. Deixam o alvo mudo por 1d4 turnos, roubando sua voz como se fosse um objeto qualquer. E se quiser se disfarçar? Com mímica perfeita, 1 vez por dia, o Kenku pode copiar movimentos e sons de um alvo por 1d4 turnos, tornando-se quase indistinguível. Imitar um guarda, um mercador ou você mesmo. Perfeito para infiltrações. Mas intimidação não é o ponto forte.
Com -2 em testes de intimidação, ninguém leva um passarinho muito a sério quando ele rosna. Se você quer jogar com alguém que nunca fala com a própria voz, manipula pela audição e vive nas sombras das palavras dos outros, o Kenku é o seu eco silencioso. Falam como os outros, pensam por si mesmos e somem antes que você perceba. Você viu um vulto? Era um tabaxi. Você não viu? Ainda assim, era um tabaxi. Criaturas felinas, nômades por natureza, curiosas até demais, e com reflexos que fariam um raio parecer lento. Com a habilidade agilidade felina, uma vez ao dia eles podem realizar um teste extra de defesa por turno. Desviam de flechas, chutes, tapas mágicos e ainda caem em pé. Também carregam natureza nômade. Com tanto mundo rodado, ganham +2 em interações com ambientes, seja para escalar, rastrear, farejar ou achar aquele cantinho perfeito para emboscar alguém. Agora, estímulos demais viram problema. Com a distração por estímulos, em locais com muito som ou luz, sofrem -2 em testes de precisão. E trancá-los? Péssima ideia. Com necessidade de liberdade, recebem -1 em testes de resistência quando estão em locais fechados. Uma jaula pode ser uma cela ou uma sala. A mente deles não diferencia. Se você quer um personagem rápido, imprevisível e com garra, o tabaxi entrega tudo isso e ainda arranha o orgulho do inimigo. Eles são leves nos pés e pesados no impacto. E se sumirem, provavelmente é porque não queriam ser encontrados. Os tritões. Metade gente, metade peixe, 100% problema se você estiver debaixo d'água. Com escamas cintilantes e olhos como mar aberto, essas criaturas são nativas das profundezas e carregam a confiança de quem nunca perdeu uma luta na água. Com a habilidade natação, nadam a incríveis 12 metros por turno e ainda ganham +1 em defesa e +1 em precisão enquanto estiverem em ambiente aquático. Traduzindo, se você encontrar um tritão no mar, é melhor virar as costas. Mas tirou da água, perdeu metade da graça. Com vulnerabilidade ao ar, eles recebem -1 em testes de resistência fora d'água. O pulmão até funciona, mas não com gosto. E, para piorar, eles carregam uma tendência a subestimar oponentes. Se o alvo não for famoso ou reconhecido e o tritão não o viu lutando antes, o inimigo sempre ataca primeiro. A arrogância afunda rápido. Se você busca um personagem com domínio aquático, veloz como correnteza e orgulhoso como maré cheia, o tritão é sua escolha. Mas lembre-se, fora d'água, até tubarão se engasga. Homens-pássaro, nascidos para olhar o mundo de cima e evitar o que não vale a pena tocar no chão. Com penas reluzentes, olhos atentos e asas que fariam uma águia repensar a vida, essas criaturas são os mestres do ar. Com a habilidade de voo, movem-se a 12 metros por turno no ar e ainda ganham +1 em precisão durante o voo. Alvo móvel? Não, alvo impossível. Também possuem resistência ao vento, o que significa que efeitos baseados em rajadas, tornados ou magia aérea têm 50% de efetividade neles. O vento pode empurrar os outros, ele carrega. Mas, claro, colocar asas dentro de uma caverna tem consequência. Com dificuldade em ambientes fechados, sofrem -1 em defesa em espaços confinados. Afinal, um guerreiro aéreo preso no chão é só um pássaro irritado. Se você quer jogar com alguém que ataca de cima, foge com estilo e enxerga as coisas de uma perspectiva superior, o homem-pássaro é a corrente certa para voar. Lembre-se, quem domina os céus raramente volta para rastejar. Quando um gigante entra numa sala, a sala percebe. Eles são montanhas que andam, falam pouco e quebram muito.
Com músculos talhados pelo tempo e pele que aguentou avalanches, os gigantes são criaturas de pura força bruta e resiliência. Em combate corpo a corpo, carregam a força das montanhas. Ganham mais 2 em poder sempre que a luta for olho no olho, ou melhor, no umbigo do inimigo. Sabem escalar como se tivessem nascido entre pedras, com mais 4 em testes de escalada, ignorando penhascos que fariam outros tremerem. Mas nem tudo é força. Em ambientes fechados, sofrem com o aperto, -1 em testes de resistência em locais confinados. E não são exatamente resistentes à mana. Têm -1 em resistência contra habilidades, o que os torna vulneráveis a truques arcanos. E por serem gigantes, movimentam-se rápido, 12 metros, mas sofrem -2 em esquiva, porque, já viu um prédio desviar de uma flecha? Também são de modelo especial, só usam equipamentos do próprio tamanho, nada de colocar elmo de gnomo ou peitoral de humano, vai rasgar. Os gigantes não são versáteis, eles são absolutos, e quando caem, o chão sente primeiro. Alguns nascem com espada na mão, outros com veneno nos dentes. As serpentes metamorfas são o pesadelo dos desatentos, belas, dúbias e letais. Elas transitam entre a forma humanoide e sua natureza serpentina com uma facilidade inquietante. Com metamorfose, podem assumir a forma de serpente ou voltar ao estado humanoide. Na forma de serpente, seus atributos gerais caem pela metade, arredondado para cima, mas ainda mantém seus valores de vida, mana, poder divino ou energia. A forma perfeita para escapar, se esconder ou morder o calcanhar de alguém importante. Falando nisso, uma vez por combate, podem aplicar um ataque extra com veneno. Usando as presas, causam dano igual ao poder mais 1d4 de envenenamento por 2 turnos. Rápido, silencioso e mortal. Também tem visão noturna, vendo perfeitamente no escuro como se fosse penumbra, porque predadores não precisam de sol. Mas fogo e frio são seus maiores inimigos. Em ambientes com fogo ou calor extremo, sofrem -2 em resistência. Em ambientes gelados, -1 em defesa. O corpo escamoso não lida bem com extremos climáticos. Se você quer jogar com algo sorrateiro, transformável, venenoso e letal, as serpentes metamorfas não pedem permissão. Elas deslizam até o coração da cena e apertam. Na dúvida, finja que é só charme. O veneno vem depois. Eles não controlam o elemento. Eles são o elemento. Os elementais encarnados são humanoides forjados em essência natural. Fogo que fala, água que anda, terra que respira, ar que pensa. Com manipulação elemental, podem moldar pequenas manifestações do seu elemento, como acender uma chama com o dedo, fazer um copo d'água flutuar ou levantar um banquinho de pedra. Nada de explosões ou terremotos. Aqui é sutileza com estilo. Ganham resistência elemental, quase imunes ao seu próprio elemento. Só acertos críticos conseguem quebrar essa defesa. E quando o combate envolve o elemento certo, +2 em poder com a força elemental. Mas viver em sintonia com um só aspecto da natureza cobra caro. Em ambientes opostos ao seu elemento, sofrem -2 em todos os atributos. Exemplo, um elemental de fogo embaixo d'água vai se sentir extinto. Já em locais fora do seu habitat natural, como um elemental de terra no céu, perdem -2 em defesa e precisão. Essa raça é incrível quando está em casa, mas extremamente vulnerável fora dela. Se você busca uma conexão profunda com o mundo natural, tornar o elemento parte da sua identidade e carregar o risco disso, os elementais encarnados são a escolha certa. Eles não conjuram tempestades, eles nascem dentro delas. Dizem que os homens lagarto não precisam de sorte, porque sobreviver já virou instinto.
Com escamas duras e olhar sempre atento, os homens lagartos são especialistas em viver onde ninguém mais conseguiria. Se o ambiente é hostil, eles chamam de lar. Em combate, trazem +2 em poder corpo a corpo, graças à força física bruta. Não é elegância, é impacto. E com visão noturna, enxergam perfeitamente em penumbra e escuridão total. Ideal para caçadas ou emboscadas. Mas todo predador tem um ponto fraco. A falta de resistência a doenças faz com que sofram -2 em testes contra infecções. Uma ferida mal cuidada pode ser tão letal quanto uma espada. Se você quer jogar com um personagem durão, adaptável e direto ao ponto, o Homem Lagarto entrega tudo, sem frescura. Eles não precisam da cidade. A selva é quem pede permissão para eles. Eles são pequenos, mas se você ouviu um clique, já era. Os kobolds são mestres das armadilhas, da astúcia e da adoração dracônica. Reptilianos de corpo miúdo, mas cérebro afiado, sobrevivem onde muitos tombam, com truques, ferramentas e medo bem calculado. Com sua habilidade em armadilhas, recebem +4 em criar ou desarmar armadilhas. Se tiver uma corda, uma pedra e tempo, você está em apuros. Enxergam como poucos, com visão noturna, dominam a escuridão como se fosse luz baixa. Mas o coração dos kobolds bate por dragões. Graças à sua devoção dracônica, ignoram medo e intimidação na presença dessas criaturas. Porém, não têm coragem de feri-las direito, causam -2 de dano contra dragões. Respeito demais atrapalha a força às vezes. E como todo pequeno astuto, o corpo não aguenta tudo, sofrem -2 em resistência contra doenças. Um espirro mal curado pode ser mais letal que um golpe. Os kobolds são ideais para aventureiros criativos, sorrateiros e com tempo livre o bastante para colocar armadilhas em tudo. Eles não são fortes. Eles são os motivos pelos quais os fortes tropeçam. Quando você ouvir o chão tremer, não é um terremoto. É um minotauro indo direto na sua direção. Com músculos esculpidos pelo instinto e chifres que encerram discussões, os minotauros são guerreiros natos, moldados pela batalha e pela honra. Gritam com os punhos, atacam com os chifres e possuem a força do touro, +2 em poder corpo a corpo, esmagando a oposição sem frescura. Veem bem na escuridão com sua visão noturna. Afinal, labirintos nem sempre têm janelas. E os chifres afiados não estão lá só para estética. Uma vez por combate, ganham uma ação extra com eles. +1 na jogada de bloqueio se for para defender, ou 1 mais poder de dano se for para furar alguém. Ah, e se você se perder num lugar estranho, leve um minotauro. Com habilidade no labirinto, ganham +4 em testes de direção ou navegação. Eles nasceram onde os caminhos errados são mortais. Mas orgulho tem preço. Eles sofrem -2 em resistência contra habilidades, sendo mais frágeis contra manipulações arcanas. E o pior de tudo, sofrem de necessidade de desafio. Se o inimigo não for digno, mesmo o maior poder, perdem -3 em poder, precisão e defesa. Bater em fraco desmotiva. Os minotauros são ideais para quem quer poder bruto, desafios de verdade e uma moral inabalável. Eles não matam por glória, eles lutam, porque é o que são. Eles são pequenos, verdes e pegam o que não é deles, seja com jeitinho ou com muita cara de pau. Os goblins são as pragas mais espertas de Vastura. Pequenos? Sim. Fracos? Talvez. Mas bobos? Jamais. Com sua habilidade em roubo, ganham +2 ao tentar surrupiar qualquer coisa. Bolso, bolsa, baú, o que couber, ou não. Dominam a escuridão como ninjas malcriados, graças à visão noturna. Se tiver um plano covarde, eles já fizeram antes.
Mas nem tudo é vantagem. Os goblins são naturalmente frágeis. Sofrem -2 de resistência contra doenças. Um resfriado pode ser mortal. E em situações de risco ou bravura, bem, vamos dizer que a coragem passa longe. -1 de precisão sempre que a situação exige peito aberto. Também são pequenos demais, com velocidade reduzida. Rápidos para correr, mas não para acompanhar gigantes. E sim, possuem modelo especial. Só podem usar equipamentos adaptados ao seu tamanho, ou que queiram encolher para usar o deles. Os goblins são perfeitos para quem gosta de risco, trapaça e improviso. Eles não jogam limpo, jogam para ganhar. Eles não rezam. Eles não pedem licença. Eles caçam. Os gnolls são o pesadelo ambulante de qualquer presa. Meio hienas, meio humanoides, 100% predadores. Com a marca do caçador, escolhem uma presa por dia. E contra ela, ganham +2 em poder e precisão. Um contrato silencioso, selado no cheiro do medo. São mestres do rastro, com +2 em rastreamento, graças à sua habilidade em caça. Se você deixou pegadas, eles vão te achar. Também tem visão noturna, porque os melhores caçadores não dormem quando a presa cochila. Mas, como todo predador, tem fraquezas. São vulneráveis à manipulação de mana. Sofrem -1 em resistência contra habilidades e intervenções. E têm necessidade de caça. Se não enfrentarem sua presa por muito tempo, vão ficando mais fracos. Perdem 1 de poder por dia sem enfrentar a caça, até chegar a 0. A boa notícia? Em combate com ela, recuperam 1 de poder por turno. Os gnolls são ideais para aventureiros que gostam de um estilo de jogo primal, direto e violento. Nada de fala mansa. Eles farejam, avançam e destroem. Beleza, luz e um talento de cura. Eles brilham até no escuro. Só não espere muito em ambientes sombrios. Os herdeiros celestiais são seres tocados pelo plano superior. Carregam a luz divina no olhar e a benevolência nos ossos. Perfeitos? Quase. Insofríveis? Às vezes. Com seu talento divino, uma vez ao dia, eles podem lançar uma cura básica de 1d6. Simples, direto e salva vidas. Tem também resistência a doenças, +2, e uma visão celestial que permite detectar ilusões e encantamentos, com bônus de +3. Uma bênção em um mundo cheio de enganação. Mas brilhar tem seu preço. Herdeiros celestiais são vulneráveis ao caótico, sofrendo +1 de dano e -1 nas defesas contra esse tipo de energia. Além disso, ambientes sombrios, caóticos ou corrompidos drenam seu desempenho. -1 em todos os atributos básicos. Nada que um feixe de luz divina não resolva, se tiver um por perto. Se você gosta de apoiar, curar, resistir ao mal e parecer um raio de sol com pernas, essa raça é para você. Você não nasceu, você foi montado, e ainda assim pode ser mais humano que muito aventureiro por aí. Os construtos são criações artificiais, feitos de engrenagens, madeira, metal ou qualquer coisa resistente o bastante para não cair com uma pancada. Ganhou +2 em poder com seu poder artificial, tem visão noturna, não sentem dor, não sentem fome e são absolutamente práticos. Mas toda máquina precisa de manutenção. Se não for reparado diariamente, o construto sofre -1 em todos os atributos gerais. E não se engane, eles precisam de pedras de mana para funcionar. Sem elas, nada de talentos. Ideal para quem quer ser eficiente, imparável e assustadoramente focado. Só lembre de fazer revisão todo dia, ou você vira sucata com cara de herói. Eles não comem, eles florescem. Eles não falam, mas as árvores respondem. Os verdãs são seres vivos com alma vegetal, meio gente, meio floresta, totalmente em sintonia com a natureza.
Com fotossíntese, se alimentam de luz solar e não precisam comer nem beber, a não ser que o clima vire um deserto. Com sua regeneração solar, curam metade do valor da resistência por rodada, ou 10 minutos, quando banhadas pela luz do sol. É uma cura passiva e constante, tipo o girassol com músculos. Também podem se comunicar com plantas, o que ajuda em trilhas, pistas ou quando falta gente para conversar. Mais longe do sol, o caule murcha. A cada dia sem luz solar, perdem 1 ponto de atributos gerais, mínimo 0. E são sensíveis a temperaturas extremas, -1 em resistência contra isso. Os verdãs são perfeitos para quem curte sustentabilidade, suporte e uma pegada mística. Só não esquece o protetor solar, ou um espelho solar portátil. E é isso, aventureiro! Você acabou de conhecer as diversas raças que habitam Vastura, desde os imponentes draconatos até os sorrateiros goblins, passando por construtos que precisam de manutenção diária, herdeiros celestiais com ares de divindade e até mesmo plantas ambulantes com tendências regenerativas. Cada uma dessas raças traz consigo não só visual e história marcantes, mas mecânicas únicas que impactam diretamente como seu personagem vai interagir com o mundo. E lembre-se, ao escolher uma raça, você também está moldando o tom da sua jornada. Algumas raças terão mais facilidade em certos ambientes, outras vão sofrer preconceitos e outras podem nem ser notadas, o que às vezes é bom, às vezes nem tanto. Escolha com sabedoria. Ou só escolha o que parece legal mesmo, não estamos aqui para julgar. Ah, e vale reforçar, Vastura ainda está em desenvolvimento. Isso significa que, com o tempo, novas raças podem surgir, ajustes podem acontecer e alguma coisa que era +2 hoje pode virar +1 amanhã. Então mantenha sua ficha atualizada e fique de olho nos comunicados. No fim do dia, seja qual for sua origem, a aventura é o que importa. Que o fluxo guie seus passos e que você role alto quando mais precisar.